Olá pessoal, bem-vindos aí à segunda parte aqui do vídeo. Aqui a gente está falando então de processos não canônicos de inovação, stage gates ágeis. Na primeira parte do vídeo, eu entrei em algumas questões mais conceituais sobre o que a gente está dizendo, o que é um processo canônico, já que a gente está falando dos não canônicos, né? Abordei aí um pouquinho da história aí principalmente do sistema stage gate, a sua difusão, apesar das vantagens que nós já temos discutido em outros pontos aí no nosso debate, eu abordei algumas críticas principais que são feitas a esses processos, principalmente aos vieses, né, que toda essa hegemonia traz em relação ao seu contexto de origem, e falei um pouco de uma das tentativas de revitalizar o modelo e deixá-lo sempre atual, que são os stage gates ágeis, que é uma mescla uma tentativa de se mesclar vantagens dos modelos ágeis de gestão de projeto, que estão muito em voga, estão tendo uma rápida difusão no nosso tempo de hoje, principalmente associados a projetos de inovação, tá? E que o próprio grupo do Robert Cooper, que foi quem propôs aí os modelos de stage gate nos seus early days, né, eles estão trabalhando. Só um adendo que é importante, normalmente a literatura de um certo modelo, de um certo método, sempre tem essa tendência natural, até uma questão de mercado, né, de ela tentar aposentar tudo que se foi feito até então. Então, ou seja, ó, esquece tudo que você sabe sobre esse assunto e agora aprende desse jeito aqui que nós estamos fazendo. Então, isso é normal nessa literatura de gestão. A gente deve tentar aproveitar o que vem de bom, mas se encantar um pouco menos com esses argumentos aí mais triunfalistas, tá, das abordagens. E no caso de gestão ágil e de coisas que derivam de um pensamento ágil, isso não é muito diferente. As vantagens são notórias, eu acho que vocês vão trombar com esse contexto aí, não só na vida acadêmica, mas frequentemente na vida profissional. Mas alguns argumentos a gente tem que olhar com um pouco mais de desconfiança. Um deles é essa ideia de que o método ágil ele é o método a ser usado quando você está em contexto de inovação. Então, mais ou menos, calma, esses projetos. Se por um lado trazer o viés da indústria de manufatura, das grandes construções, os projetos de alta complexidade e risco, mas baixa incerteza, aquilo ali foi nocivo quando a gente começou a falar de gestão de software, de coisas mais flexíveis, de serviços, de plataformas digitais. A ideia de fazer o erro simétrico e contrário, ela está sempre nos ameaçando. Então, vamos pegar tudo que se faz nesse novo contexto e vamos impor àqueles outros contextos. Então, a gente pode enriquecer todas as abordagens e todos os contextos com boas ideias, mas também não cair nesse mesmo buraco duas vezes, né? Não dizer que não, agora é desse jeito que faz, outro jeito é completamente obsoleto. Então, isso é uma recomendação importante quando a gente lida com toda sorte de abordagens de gestão, mas em particular aqui gestão de inovação e desenvolvimento de produtos. A disciplina de métodos técnicos de desenvolvimento de produtos, ela é bem dedicada a esse debate aí. A gente tem mesclado abordagens mais recentes com abordagens mais clássicas, coisas aí do mundo do design, do software, do serviço, com coisas do mundo da manufatura e das grandes empresas, mas, enfim, a ideia é que a gente alcance maturidade para coletar ali os elementos, né, da abordagem que a gente precisa e ser coerente com o problema que a gente tem em mãos, tá? Bom, isso, então, uma passada muito rápida no que foi o primeiro vídeo. Se você não viu nada disso, volta lá primeiro, antes de assistir esse, porque a introdução e os motivos de estarmos falando em abordagens mais contemporâneas foram discutidos lá. Aqui no segundo vídeo, então, eu vou falar um pouco mais sobre esse texto, tá? O que ele difere, então, do chamado mainstream, né? De projeto. Lembrando que isso aqui é uma pesquisa que foi financiada pela FAPESP, tá? Que é uma fundação de apoio à pesquisa do Estado de São Paulo. Então,
esse artigo ele deriva de um projeto de avaliação desses modelos não canônicos de inovação que foi realizado durante alguns anos em mais de 70 empresas, observando mais de 100 projetos distintos. Então, as conclusões que estão levadas a esse texto, elas vêm dessa experiência e por isso envolveu muita gente, mais gente do que o que está aqui certamente, mas esse pessoal aqui, professor Mário Salerno, professor Leonardo Gomes, professora Débora Silva, eu e a professora Simone Freitas, o pessoal que se debruçou e se dedicou à realização do texto e, enfim, todo o trâmite aí até se chegar a uma publicação acadêmica. Então, recuperando aqui, né, esse nosso modelo, é esse que nós estamos, não esse exatamente, a gente não usa esse modelo lá no texto, mas isso é uma representação que condiz com o que nós chamamos de modelos canônicos ou hegemônicos. Tá? Principalmente na discussão dessa pesquisa, hegemônicos no sentido do ordenamento das etapas e, consequentemente, da forma pela qual uma empresa distribui incertezas e aloca recursos físicos, financeiros e humanos para lidar com os problemas que estão ordenados dessa forma. Okay? Bom, então, entrando já direto nos modelos, a gente simplificou aquele modelo anterior para esse modelo mais reduzido aqui, tá? Então ele está bem compactado aqui. As preocupações e a ordem é a mesma, mas a gente se apoia aqui, inclusive no modelo que ficou famoso depois de uma publicação na Harvard Business Review, que é do dos professores Hansen e Birkinshaw. O Julian Birkinshaw é um dos grandes nomes no mundo hoje em gestão de inovação e em negócios de uma forma em geral, desenvolvimento de novos negócios. É um professor da London Business School. Eles publicaram ainda em 2007 um texto chamado The Innovation Value Chain. Ele saiu também na versão brasileira da revista, se não me engano, com a tradução literal aí, né? A cadeia de valor da inovação. Mas a ideia em termos de etapas, o texto é muito mais rico do que isso, mas em termos de etapas, a gente está sempre lidando aqui com essa dinâmica. Um momento ali de geração de ideias, então isso aqui pode dizer que pega a parte de mercado e as questões mais conceituais do modelo que a gente vinha discutindo. Depois a gente tem um momento de seleção, seleção das ideias e conceitos que são trazidos. Aquilo que foi selecionado parte para desenvolvimento. Então, desenvolvimento aqui, gente, várias pequenas etapas, né, que estão destrinchadas aí nos modelos mais detalhados que a gente utilizou, cabem no que se chama de desenvolvimento aqui de forma geral. E após o desenvolvimento, aquilo que a gente também chamou de pós-desenvolvimento no modelo que nós utilizamos, mas o momento aqui de difusão, conquista de novos mercados, todo o esforço relacionado aí a vendas e também o monitoramento da qualidade, da receptividade do mercado ao produto. Tá? Então a gente se apoiou nessa representação simplificada para dizer que tudo que se deriva dela, então os modelos que estudamos até então, aí inclusos, é chamado de modelo tradicional, ou hegemônico, ou canônico. É um modelo que basicamente vai da ideia ao lançamento. Aliás, essa terminologia assim, da ideia ao lançamento é inclusive um dos nomes dos artigos que Cooper utilizava lá nos primórdios dos seus estudos. Como coloca assim, from idea to launch. Então, ou seja, ele estava propondo um processo para ligar esses dois momentos bem distintos, que é o momento da ideação e o momento do lançamento, que é onde se consolida, né, todo o esforço ali direcionado à inovação. Como eu comentei, esse projeto ele foi direcionado aí a dezenas de empresas e na casa aí do início das centenas de projetos. Então, obviamente, tinha empresa que ofereceu mais de um projeto para a gente analisar. E em 53% dos casos que nós encontramos foi isso mesmo. Tá? A maior parte dos projetos de desenvolvimento de produto ou projetos de inovação de uma forma mais ampla seguem razoavelmente essa mesma linha. Claro que cada empresa tem seu sisteminha, umas são mais formalizados,
outra coisa é mais intuitiva, isso depende do porte da empresa, do setor, enfim. A diversidade era grande, a gente tentou fugir dentro de um certo nível, uma certa intensidade, ao que era específico daquele modelo hegemônico, né? No início, que era a indústria de grande porte, manufatura, que atuava dentro de um modelo de governança junto a vários fornecedores, e assim por diante. Mas mesmo quando a gente se afastou desse modelo, desse contexto, a gente ainda encontra a maior parte dos casos sendo enquadráveis nessa ideia aqui, tá? Nessa sequência, vamos dizer assim. Mas a gente também encontra, e aí o interesse está nos outros 47%, e aí? Né? O que vocês viram dos outros 47%? E é isso que chama mais a nossa atenção, que são coisas que estão razoavelmente desencontradas ou pouco exploradas na literatura. No apêndice desse livro-texto principal da disciplina, que a gente tem usado, o livro do professor Rosenfeld e seus colegas, há considerações sobre isso. Então, quem tiver curiosidade depois de estar com o livro em mãos e folhear o apêndice, vai ver que é feita essa discussão. Às vezes, algumas etapas são invertidas, algumas preocupações são trazidas para o início, e isso vai acontecer em alguns casos particulares. Aqui no texto, a gente usa dados de campo, né, muito numerosos para ratificar isso e para desenhar quais seriam os outros possíveis sequências processuais que isso pode cair. Então, a gente apresenta uma primeira variação, que é essa da venda antecipada, né, que é o que a gente chamou depois de abordagem sob medida ou de pedido aberto. Então, o que acontece? Pegando o exemplo aqui de um avião militar desenvolvido a pedido do governo. Então, aqui eu não estou no contexto de que eu estou bolando um produto para conquistar um mercado de clientes que eu estou tentando entender o que os caras querem. Aqui eu tenho o governo formaliza, inclusive com nível de especificação muito detalhado, como que ele quer o avião militar. Ele te entrega essa especificação. Aí você vai me falar, pô, mas tem um cara no governo que entende profundamente de avião assim? Não necessariamente. Isso pode acontecer em algum contexto, mas não necessariamente. Então, o que acontece? Começa com as ideias trabalhadas com o cliente. O cliente ele vai te entregar esse pedido lá na frente, mas essas especificações, esses detalhes, eles são trabalhados em conjunto. Por isso que isso é chamado de abordagem sob medida. Tá? Aqui tem a ideia do design de roupas, então você imagina o alfaiate, né? A pessoa vai lá, ela começa a discutir elementos que ela quer ali naquele terno, naquele vestido, no que quer que seja. A ideia não está totalmente pronta, ela não entende profundamente de vestido e ela quer ouvir o especialista para terminar de moldar aquele pedido, aquela necessidade, para depois bater o martelo em cima de uma contratação. Então, eu não tenho uma geração de ideias amplas, eu tenho uma geração de ideias junto entre um cliente mais corporativo, vamos dizer assim, né? Mas não precisa ser, como é o caso do exemplo aqui do design de roupas. Tá? Você vai trabalhando junto, tá? com o cliente, uma hora o cliente chega com a conclusão, cara, é isso mesmo, tá certo, então paf, eu compro o projeto, eu pago o projeto. Então veja que a incerteza mercadológica da empresa morre aqui. Tá? Ela trabalhou com clientes, chegaram numa especificação, essa especificação gerou um contrato e no contrato está previsto volume, entrega, questões de especificação, controle, enfim. Tá? Eu antecipei praticamente toda a incerteza para o projeto para esse ponto. Quando eu parto para o desenvolvimento, eu estou desenvolvendo, mas aquela incerteza de mercado, o que vai fazer, para quem vai vender, como vai abordar, ela já foi antecipada. Eu concentrei ela nesse ponto aqui. Tá? E no final eu entrego esse produto para o cliente. Tá? E esse produto já tem endereço certo, já tem aquela dúvida mercadológica, vamos dizer assim, mais resolvida. Tá? Então, essa dinâmica de resolver questões mercadológicas e antecipação, gente, ela acontece não em casos tão isolados assim. Tá? A gente pega, por exemplo, sistemas da área de saúde, por exemplo, uma incerteza enorme de uma empresa que vai fazer, por exemplo, uma prótese. Se aquilo ali é uma coisa que entra ou não para a lista do SUS, porque isso é uma incerteza mercadológica gigante. Faz total diferença nos volumes, na perspectiva
de vendas de uma empresa se o produto dela faz parte ou não dessa lista. Então, isso são o que a gente chama de incertezas concentradas. Tá? Vocês pegam, por exemplo, uma coisa que a gente está vivendo aqui no momento que grava esse vídeo, e não sei quando que outras pessoas podem ver, mas aqui agora no início de 2021, a gente, em toda essa expectativa da vacina. Então, a vacina é um processo de desenvolvimento complexo, mas que a incerteza mercadológica ela pode ser quebrada por meio de contratos antecipados com os governos. Tá? Por quê? Porque é uma demanda absolutamente conhecível, né? Explorável antes de se enfrentar um mercado aberto. Não é um produto que vai para a prateleira e vai ter ali 10 concorrentes e você vai ter que impor a sua marca, o seu design, as suas funcionalidades. Então, por meio de contratos, nesse caso governamentais, isso é quebrado antecipadamente, não precisa ser governamental. Muitas vezes uma empresa que desenvolve um subsistema, como é o caso desse exemplo aqui, ela desenvolve um subsistema complexo, mas para um mercado de empresas que é organizado na forma de um oligopólio. Então eu mato a minha incerteza na medida que eu fecho o contrato com uma delas e ela vai incorporar aquilo no seu produto. Tá? Então não é exatamente uma dinâmica de encarar de peito aberto um mercado pulverizado de clientes. Eu tenho duas variações ainda desse modelo. Tá? Existe a ideia também do pedido fechado. Então, em alguns casos, eu não preciso ficar trabalhando essas coisas necessariamente aí com o cliente. O cliente já especifica exatamente o que ele quer e ele dispara suas especificações. Tá? Isso pode acontecer de duas formas diferentes. Ele pode simplesmente disparar as especificações e pedir e contratar ali o melhor mercado, né, melhor oferta. Tá? Isso acontece, por exemplo, para pegar uma carona na última aula, com fornecedores de componentes automotivos não co-design. Então pega, por exemplo, aquelas peças que eu não preciso de ter um fornecedor desenvolvendo junto comigo, fazendo as definições de projeto. Eu faço todas as definições de projeto, eu fecho o desenho. Mas depois eu boto esse desenho na mão de algumas empresas, elas vão precificar aquilo ali, eventualmente colocar alguma condição de fabricação, de melhoria de qualidade, redução de custo, por aí vai, mas a empresa, ela vende, né? Ela antecipa a sua incerteza mercadológica no momento que ela é escolhida e contratada para aquilo ali. Mas o projeto está pronto. Tá? No caso, por exemplo, de quando o fornecedor é co-design, o cliente ele tem capacidade de definir e de fechar as especificações, ou seja, as metas, as questões funcionais daquele produto a ser desenvolvido, ou subproduto, ou componente, subsistema, mas há opções diferentes de projeto que atendem aquelas especificações. Então veja que isso não acontece aqui em cima. Aqui em cima eu travo o desenho, entrego, ó, fabrica para mim o que está nesse desenho, o que está nesse conjunto de especificações, ou no caso aqui de websites para instituições públicas, cara, eu quero o website com isso, com isso, com isso e com isso. Tá fechado. Eu quero desse só programa para mim. Eu tenho aqui uma coisa um pouco diferente. Eu travo as especificações. Para funcionar no meu sistema, no meu produto, na minha organização, você tem que atender isso exatamente. Veja que nem isso é conhecido lá naquele processo 2, mas aqui eu consigo definir a priori algumas grandes especificações. Agora, algumas opções diferentes de projeto podem atender aquilo ali de formas distintas. E aí eu lanço o que eu chamo de edital. Então, lanço um edital. Tá? Compra governamental também acontece muito dessa maneira, tá? que é o exemplo aqui de veículo para transporte de tropas militares. Mas instituto de pesquisa isso também acontece, então você encomenda uma pesquisa aplicada, você coloca ali metas, tá? que tem que ser satisfeitas pela pesquisa, ou fornecedor automotivo co-design. Ou seja, o cara ainda vai desenvolver, ele vai projetar a solução, mas ele faz uma oferta com base nas especificações que estão definidas aqui a priori. Tá? Mas o resto dos modelos, aí pegando o que é comum entre os modelos 2, 3 e 4 aqui, que são esses modelos de venda antecipada, é a ideia. Você precisa ganhar o edital.
Aqui você precisa ganhar a cotação com o cliente, né? A chamada aí Request for Proposals, né? É a RFP, ou Request for Quotation, né? Uma edição de cotação, ou naquele processo 2, onde eu tenho uma interface mais intensa no momento de definição das ideias com o cliente em uma ou mais empresas específicas. Mas eu mato a incerteza quando eu fecho o contrato, e depois eu tenho o desenvolvimento e a entrega, onde se concentram mais as incertezas de ordem técnica. Bom, aqui na sequência eu tenho 3 processos que também são agrupados por uma característica específica, a ideia da pausa. Tá? Puxa, mas você entra num desenvolvimento e você faz uma pausa, que ideia é essa? O que vocês querem dizer com isso? Vocês vão se lembrar, gente, que quando a gente começa a fazer a discussão lá dos modelos processuais de envolvimento de produto, eu reforço ali que para a gente partir com esse compromisso, e vejam que é um compromisso, porque quando a gente saiu daquela fase de pré-desenvolvimento, e a gente vai então se engatar, se comprometer com o processo de desenvolvimento, eu tenho que ter basicamente 2 coisas bem conhecidas. Primeiro, eu tenho que compreender com um certo nível de precisão qual que é a oportunidade de negócio ali por trás. Então vejam, qual é a oportunidade de negócio? Então eu estou trazendo uma visão de mercado. E aí, é claro, com os instrumentos que eu tiver em mãos para isso. E eu preciso, ao mesmo tempo, ter um certo nível de incerteza já previamente mitigada sobre o domínio tecnológico da minha empresa para executar aquele desenvolvimento. Então, veja, mas você está falando de inovação e você já tem que saber o mercado e tem que ter um certo domínio tecnológico? Em algum nível, sim, porque quando eu vou me comprometer com o desenvolvimento, eu tenho que nomear um time, eu tenho que dar um prazo para esse pessoal fazer o projeto, eu tenho que fazer uma alocação orçamentária, e é lógico, tem um nível de flexibilidade, tem uma redução? Tem, mas dentro de uma certa faixa, daquilo que é considerável controlável assim, para o projeto. Tá? Então, para eu partir com essas coisas dentro de níveis controláveis de incerteza, eu tenho que ter uma definição a priori do tamanho do mercado, de qual é a oportunidade de negócio que nós estamos tratando e de qual que é o meu nível de domínio, ou seja, qual é a certeza que eu tenho que eu dou conta de desenvolver aquilo ali e que eu consigo antecipar adequadamente as dificuldades. O ponto é, às vezes a empresa não consegue antecipar essas 2 questões muito bem. E aí cai na ideia dos processos com pausa. Então, o que eu estou dizendo aqui é, a empresa ela não entra num processo com pausa necessariamente prevendo que vai ter a pausa. Isso é uma possibilidade. Tá? A outra possibilidade é que ela entra sabendo que isso pode rolar. Então vejam, eu posso ter pausa por espera de mercado e pausa por espera de avanço tecnológico. Então vejam bem, no caso de espera por mercado, eu faço a ideia, eu entro com a seleção das melhores ideias, eu faço uma primeira etapa de desenvolvimento e eu faço uma primeira difusão. Tá? Então, por que isso acontece? Então, vem um exemplo. Indústrias de processos contínuos. Tá? Então, gente, veja bem. Eu vou pegar aqui, não é um exemplo que nós exploramos lá, mas talvez ele seja didático. Pega uma indústria de cimento. E o cara vai lançar um cimento que representa uma certa ruptura de mercado, tá? Um cimento com novas características, com uma nova precificação, mas que ele também tem umas demandas meio diferentes de armazenamento, de uso, enfim. Gente, indústria de processo contínuo, como é uma fábrica de cimento, é um negócio intensivo em capital. O investimento em equipamento, o investimento em planta de manufatura para fazer aquele negócio é muito grande. Aquilo ali só opera com eficiência num volume mais alto. O mesmo vai acontecer para a siderurgia. Então, o meu exemplo aqui pode valer, por exemplo, para aços especiais, pode valer para a fabricação aí de polímeros especiais, recicláveis, enfim. Então, o que acontece? A incerteza de mercado para um produto muito inovador, ela pode ser tão forte, que ela desencoraja a empresa a fazer qualquer tipo de desenvolvimento muito intensivo naquele produto, ou seja, deixar uma fábrica pronta para um determinado volume, e sabendo que se ela fugir muito desse volume na prática, depois ela vai operar com ineficiência,
Então, o que essa empresa pode fazer? E algumas, de fato, fizeram, de acordo com as nossas observações. Esse pessoal desenvolve a coisa até ter um produto piloto, numa planta piloto. Então, a planta piloto ela é pequena, ela é mais barata, ela pode custar milhões, mas é mais barata do que uma planta de plena capacidade, tá? Mas aquilo é o suficiente para eu conseguir demonstrar o produto no mercado. E aí, é claro, o produto vai ser mais caro, né, porque o custo dele é mais caro, a capacidade é menor, mas eu consigo ver qual que é o nível de aceitação que aquele negócio tem. Em alguns early adopters, vamos chamar assim, né, que são aqueles adotantes preliminares, antecipados, mais adiantados do produto, e aí eu consigo, inclusive, eventualmente até fazer algum ajuste, mas isso vai ser mais bem explicado na questão do avanço da tecnologia. Tá? Mas eu posso até fazer alguns pequenos ajustes, e aquilo me encoraja e me ajuda a quebrar incertezas do ponto de vista mercadológico, principalmente aqui nesse modelo 5, que eu consigo justificar agora para a grande cúpula da empresa um investimento maior para a gente partir com a planta grande. Então, eu faço um mercado piloto, numa planta piloto, numa perspectiva mais experimental. Então, de maneira que se aquele troço der errado, o investimento afundado ali ele é menos representativo para a companhia. Ao mesmo tempo, aquilo ali eu coleto informações daquele mercado, aprimoro a ideia e parto para uma segunda etapa de desenvolvimento, mirando um mercado maior com uma planta de capacidade maior e mais bem ajustada em relação à previsão. Então, é basicamente o que esse tipo de processo está dizendo. Isso pode acontecer, então, por espera para o mercado, pode acontecer numa espera por avanço da tecnologia. Tá? E aqui acontece menos intencionalmente pela empresa. Muitas vezes a empresa não consegue antecipar todas as dificuldades que um determinado projeto vai trazer, é aquilo que nós chamamos de a incerteza que você não sabia que tinha. Tá? Então tem incerteza conhecida e desconhecida. Então normalmente isso é caracterizado por incerteza desconhecida. A incerteza conhecida eu distribuo atividades ao longo do meu processo de desenvolvimento para lidar com a incerteza. A desconhecida, muitas vezes a gente tromba com ela no meio do caminho e ela exige algum tipo de flexibilidade e articulação na empresa, ou às vezes até cancela o desenvolvimento. Mas muitas vezes eu chego num determinado ponto do desenvolvimento que eu enfrento uma incerteza maior e aí esse desenvolvimento de fato pausa, ele para, e aí eu preciso de empreender, por exemplo, nesse ponto aqui, mais um esforço de P&D pré-competitivo, uma espera por um avanço da tecnologia para prosseguir. Tá? Então aqui vocês vão ver que as coisas que estão sendo citadas aqui normalmente coisas são intensivas em atividade científica, tá? Polipropileno de etanol. Então, aqui a gente está falando do desenvolvimento de um novo material a partir de uma fonte renovável, geoprocessamento para doenças tropicais, enfim, cabos especiais para extração de petróleo em águas profundas. Então, ou seja, só a hora que você se coloca numa situação real, você tem toda a pressão do mar, toda a salinidade, enfim, toda a situação que é difícil de antecipar, a empresa percebe que tem determinados entraves técnicos, tecnológicos, que o desenvolvimento tem que esperar resolver aquele ponto antes de partir por um segundo momento. Aqui, por exemplo, gente, eu não comentei, mas falando em mercado oligopolista, então, por exemplo, você é fornecedor de um determinado tipo de empresa, mas tem 3, 4 grandes empresas no mercado, que é tipo de setor automotivo também. Você tem poucas empresas que são grandes no mercado, ou você vai convencer alguma delas a utilizar o seu produto, a sua tecnologia, ou você não alcança mercado. Então, o que as empresas fazem? Desenvolvem a coisa sozinhas até um ponto em que você consegue fazer uma plataforma de demonstração, e a partir daí você não é bem uma espera para o mercado, mas é uma atividade de busca e de construção desse mercado até o momento que eu então convenço uma empresa, fecho um contrato e eu parto uma segunda etapa de desenvolvimento conjunto com esse cliente corporativo. Tá? Então isso também é uma estratégia. Isso foi muito adotado na época dos câmbios automatizados. Hoje estão um pouco em desuso aí no mercado, mas, ou seja, ninguém sabia se a ideia ia colar naquele momento, foi desenvolvida até um ponto em que dava para fazer uma plataforma demonstradora. Na medida que as montadoras iam aderindo ao projeto, os fornecedores sistemistas então partiam para um aprimoramento e para um ajuste daquele sistema para operar
para aqueles modelos em particular. Tá? Então, seguindo essa ideia da pausa, né? Eu faço uma previsão orçamentária para chegar até um certo ponto do projeto, e a partir dali o próprio cliente pode financiar o restante do desenvolvimento. Partindo aqui para os modelos finais, aqui eu tenho um processo 7 onde as duas coisas, né, tanto a pausa para o mercado quanto tecnológica, podem acontecer. Então não deixei a representação dele aqui, mas é basicamente uma mescla aí dos processos 5 e 6. Tá? Então, tanto o mercado quanto a tecnologia podem se tornar entraves a uma fluência, né, do processo e aí a gente resolveu considerar isso como sendo um sétimo tipo. E por último, a gente tem aqui um processo com atividades paralelas. Tá? Então, atividades paralelas aqui, principalmente o paralelismo entre o desenvolvimento e a difusão no mercado. Então, o que a gente quer dizer aqui? Enquanto eu estou já nas etapas finais daquilo que eu chamo de desenvolvimento, ou do meio para frente, como a figura sugere, eu já começo a vender alguma coisa, porque os feedbacks iniciais, os early adopters daquilo que eu estou vendendo, eles me ajudam a fazer ajustes finais do meu desenvolvimento e lançar a versão mais madura no final. Isso não é o que a literatura chama, e que já é um conceito mais consolidado, engenharia simultânea. Ah, não, todo mundo vai fazendo alguma coisa em paralelo aqui. Tá? É lógico que algum paralelismo sempre existe uma simultaneidade de atividades, né? Como eu comentei no primeiro vídeo. O modelo ele não é tão linear assim na prática, a gente coloca essas fases uma depois da outra, mas na realidade do dia a dia algum paralelismo sempre vai existir. O modelo não obrigatoriamente precisa representar isso. Ele não está dizendo que isso não acontece ao representar dessa forma simplificada, mas não é exatamente o que acontece aqui. Aqui existe uma intencionalidade em se lançar um produto numa versão preliminar. Tá? A gente viu isso em duas situações bem distintas e por isso igualmente interessantes. Primeiro, em caso de empresas de roupa de sapato. Então, você imagina sapato, gente. Imagina a manufatura de sapato. Você fez o design de sapato, definiu materiais, enfim, fez toda aquela atividade típica ali do desenvolvimento, mas na hora de botar uma fábrica para rodar aquele negócio ali, aí você tem que fazer o número 36, 37, T8, T9. Então, ou seja, o investimento de manufatura ele é um investimento proporcional ao pente de possibilidades de tamanhos que você vai ter ali. Tá? Pelo menos tamanhos, isso para não dizer de algumas outras variações aí, estéticas que você possa incorporar numa família de produtos. Então, o que a empresa faz? Para dimensionar corretamente essa capacidade produtiva, ela pode lançar num mercado mais restrito, para poder ter dados de campo e um aprendizado legal, ou às vezes até já ter um feedback do cliente para algum ajuste no produto ou mesmo processo necessário, ela lança um conjunto restrito de números, tipicamente aqueles mais vendidos. Então lança aqueles números mais centrais aí, varia um pouco por calçado masculino e feminino, mas essas empresas já conhecem. Eu, por exemplo, eu tenho quase 2 metros de altura e o sapato confortável, o 44 entra e o confortável ele é pelo menos 45. Então vocês imaginam que é mais difícil de comprar. As empresas não fazem muita coisa pensando aqui no professor Raoni, né? Elas fazem para coisas que estão mais no pico da distribuição normal aí da população. E é exatamente o que esse pessoal aqui vai fazer. Eles vão lançar aqueles números mais badalados, eles vão ter o aprendizado inicial que eles querem ter com aquilo ali, depois eles voltam, fazem os ajustes necessários e investem na fábrica para fazer os números restantes e lançar o pente completo. Tá? Enfim, estou citando sapato, então roupa, moda em geral, isso acontece. Mas algo muito parecido acontece também em empresa de software, com a ideia do produto beta. Então é conhecido aí quem é cliente de produtos Google ou Microsoft, que às vezes eles lançam um add-on aí para alguma plataforma conhecida, ou mesmo um software em estágio ainda de maturidade. Ele te avisa que é beta, ele já te manda clicar no negócio, pode dar pau, isso aqui ainda não está pronto e tal, se você quiser testar, testa assim mesmo. Junto com esse clique aí que você concorda, né? Você que é mais fominha aí pelas novidades, ele está dizendo que ele está coletando informação sua, queira você ou não, sobre o produto,
Em versões mais antigas da coisa, eles te pediam mais formalmente esse feedback, um retorno, as pessoas gostam de participar dessas coisas, entravam, preenchiam. Ela usa esse produto beta para poder terminar de resolver, para ver se é um produto que vai pegar, que vai colar ou não. Depois lança a versão comercial, aquela que vai estar disponível para download. Agradece o pessoal que participou, deixa um link lá para você baixar a versão atualizada. De uma certa forma, como existe essa facilidade logística, falando de software e aplicativos em geral, as empresas, na prática, meio que quase sempre estão fazendo isso em termos de melhoria contínua do produto. Tá? Então, aqui é mais pós-desenvolvimento, nesse exemplo que eu estou dando, e aí não confundo, né? Que é a ideia de sempre estar lançando uma atualização do sistema, seja por questões de segurança, seja por design, mas elas estão sempre lançando aquela atualização, resolvendo alguma coisinha, mas é como se ela pudesse mandar, de uma maneira praticamente gratuita, o mecânico dela trocar aquele parafusinho, aquela pecinha menor do seu automóvel na garagem. Né? Mas para software isso é prático, isso é viável, ela deixa o link, você atualiza e pronto. É um pouco diferente do que nós estamos falando aqui também, apesar de que o mecanismo é o mesmo. Né? Estou lançando um produto declaradamente incompleto, eu preciso desse feedback inicial para terminar de desenvolver e considerar que é desenvolvimento fechado, e com isso pronto aí para essa fase posterior, que é o pós-desenvolvimento, onde tem aí a melhoria contínua. Então, gente, concluindo, tá? O grande clamor que está aqui é o não ao one fits all. Tá? Aquela ideia de que um modelo único, fixo, hegemônico, canônico, ele vai se encaixar perfeitamente em qualquer aplicação. O modelo canônico ele é útil, ele corresponde a muito do que a gente observou, mesmo a gente forçando casos ali para ver algo diferente, forçando no sentido de selecionar casos que pudessem dar insights diferentes. Tá? Ele ainda responde muito pelo que é feito mesmo com esse viés de seleção dos casos, mas não são tão raras assim as situações onde a gente precisa de repensar a sequência linear que é proposta pelo modelo. Tá? A ideia central por trás disso tudo é a gestão de incerteza. Então, as incertezas de um desenvolvimento não estão necessariamente distribuídas linearmente ao longo do processo. Então, esses modelos alternativos que a gente vai colocando aqui, eles vão reconhecendo incertezas concentradas em certos pontos de um processo em particular, e eles reorganizam não só as etapas, mas com os recursos das empresas para quebrar aquelas incertezas e seguir no mercado. O modelo hegemônico, ele é chamado de hegemônico ou de canônico, porque ele serve para mais de 90% dos problemas mesmo. Né? Então, mesmo essas empresas que mostraram modelos alternativos, havia, claro, também exemplo dos hegemônicos, e que pega a maior parte das inovações mais incrementais e das empresas que se aproximam daquele contexto de empresas grandes de manufatura, que foi o que originou esses modelos aí no início. Essa ideia da venda antecipada, ela depende então da importância do cliente, da posição do cliente na cadeia. Quando eu falo posição, quando o cliente precisa te fornecer um insumo para que você desenvolva o produto. Então, assim, em serviços isso é mais comum. Né? O cliente, às vezes ele mesmo é objeto de processamento, ou ele te fornece uma informação, uma demanda que é necessária para se trabalhar. Tá? Então, a posição dele na cadeia é fundamental. Os processos com pausas, eles visam, então, eles quebram esses descompassos de mercado, ou seja, se eu vendo para um mercado oligopolista, ou se eu tenho uma intensidade de investimento, principalmente em planta de fabricação, que é muito pesada, isso torna o projeto arriscado demais para se encarar direto o mercado aberto. Então, eu antecipo, eu quebro essa incerteza no meio do caminho, com uma planta piloto, ou convencendo um grande cliente, um grande parceiro a investir no restante do projeto comigo. Tá? E a diferença entre fases paralelas e engenharia simultânea, que a gente abordou aqui já na explicação do modelo 8. Ok? Galera, então assim, é isso. Tá? Eu acho que com isso a gente fecha, então, uma discussão que, claro, que não é a totalidade da discussão que está aqui, mas o grande recado é que existem e devem existir adaptações
desse modelo mais tradicional, chamado Stage Gates. Ele pode absorver uma série de contemporaneidades, tá? de conceitos novos, de abordagens diferentes estão servindo aí. Empresas de diferentes setores, com posicionamentos diferentes na cadeia de valor, elas podem se apoiar em soluções distintas de processo, de alocação dos seus recursos. Então, deixando claro aí que é uma área que está em contínuo desenvolvimento, está em contínua expansão, tá? Ela se apoia, sim, numa fase mais consolidada e com discussões mais clássicas, mas a gente está vendo coisas muito recentes e rediscussões que têm agregado bastante e deixado, obviamente, com isso, opções aí para as empresas melhorarem continuamente seu sistema de desenvolvimento. Ok? Então é isso aí. Obrigado, bons estudos para todos. Um abraço.